Olá, 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 muito boa noite. Como é que vocês estão, curadores? Sejam muito bem-vindas à primeira aula da Semana do Terapeuta de Sucesso. Que grande alegria ter-vos aqui comigo. De onde é que vocês me estão a falar? De onde é que me estão a ver? Escrevam aqui no chat, eu vou olhando assim para baixo para ir lendo as vossas mensagens, porque eu quero que esta aula seja assim dinâmica, interativa, portanto eu vou olhando para sentir assim a vossa energia. Vou pedir também à minha equipa para me ajudar, para que esta aula seja de facto inesquecível. Então participem, porque para mim é mesmo muito, muito importante sentir esta energia viva. Digam-me lá então se me estão a falar do norte, do sul, se me estão a falar do estrangeiro. Temos muitos curadores em França, na Suíça, em muitos países espalhados pelo mundo, até no Brasil. Onde quer que tu estejas, escreve aqui no chat, porque eu vou gostar de te sentir e de te conhecer melhor. Agora respira fundo comigo, solta os teus ombros, mais uma vez, inspira, sobe os ombros, expira, solta e permite-te, acima de tudo, estar aqui por inteiro. Esta aula é um espaço para ti, um tempo de pausa, um tempo de escuta. E eu sou a Bárbara Couto, terapeuta de Shiatsu há mais de uma década, professora, formadora e criadora do método Shiatsu Medicina. Se estás aqui hoje, há uma razão, não é por acaso. Esta semana pode marcar um antes e um depois na tua vida pessoal e profissional. Durante esta jornada, tu vais aprender como podes curar e transformar a tua vida. Vais aprender a ser terapeuta de ti mesma, dos teus familiares, dos teus amigos e, se quiseres, tornar-te uma terapeuta profissional, a mais desejada da tua cidade, ganhando de 600 a mais de 2.000 euros por mês. Sim, ouviste bem. Eu vou mostrar-te como isso é possível, mesmo que estejas a começar do absoluto zero. E eu vou-te explicar como, mas tens que ficar comigo até ao final da Semana de Terapeuta de Sucesso. Deixa-me contar-te uma coisa muito importante. Eu também comecei do zero, sem profissão na área da saúde, sem saber por onde começar. E o que é que isso significa? Que tu também podes. Tu não precisas de deixar o teu trabalho atual, não precisas de fazer 1000 formações, não precisas de anos e anos de estudo. Só precisas de estar aqui comigo, com presença, com abertura e uma vontade real de aprender. Escreve então aqui nos comentários, quero aprender. Escrevam, quero aprender. Quero aprender. Sim, esta semana gratuita será o teu primeiro passo e é um passo extremamente importante, porque tu vais entender como podes encontrar harmonia e paz na tua vida e vais sentir, pela primeira vez em muito tempo, aquele orgulho no peito, aquela sensação boa de finalmente estou a fazer o que nasci para fazer. Estou alinhada com o meu propósito, com a palavra, com a voz que tenho para colocar no mundo. Além disso, vais perceber como é que a vontade de ajudar os outros pode ser o caminho para atingires a tua liberdade financeira, ajudando quem mais precisa. Pessoas com dores, desânimo, ansiedade, autoestima em baixo. As tuas mãos podem fazer a diferença. Já pensaste no que seria trabalhares com algo que te cura a ti em primeiro lugar e te dá alegria e paz e ainda que ajuda a curar e a transformar a vida dos outros? Imagina isso, um trabalho com propósito, com alma, com retorno. Consegues sentir o que está aqui em jogo? Sim, eu vou-te mostrar tudo isso ao longo destas aulas. E já nesta primeira aula nós vamos fazer 3 coisas muito importantes juntas. Vamos mergulhar na tua história e naquilo que o teu corpo tem tentado dizer-te através das tuas dores. Vais perceber que os teus sintomas, sejam físicos ou emocionais, não são apenas desconfortos, mas mensagens precisas do teu corpo. Cada dor tem um significado, cada bloqueio energético tem uma origem. Eu vou ajudar-te a interpretá-los à luz dos 5 elementos do Shiatsu Medicina.
Depois vais descobrir o verdadeiro ponto de partida da tua transformação. O verdadeiro ponto de partida e o primeiro pilar do método é a autocura. Nesta aula eu vou ensinar-te a primeira autocura do meu método, a autocura do elemento água. E vais compreender porque é que o processo de cura começa sempre em ti. Vais dar o teu primeiro passo para te tornares uma terapeuta de ti mesma. E por fim, em terceiro lugar, e o mais importante de tudo, vamos fazer a prática juntas, ao vivo, em tempo real. Sim, ainda hoje, aqui e agora, vais ativar as tuas mãos curadoras e sentir na pele o poder que tens dentro de ti. Porque quando o corpo é escutado, a transformação começa. Mas talvez estejas a pensar neste momento: Bárbara, parece bom demais para ser verdade. Será mesmo assim, como ela diz? E sabes, eu própria pensaria o mesmo se não tivesse vivido isso na pele. E se não tivesse visto também centenas de alunas a viverem essas transformações. Pessoas reais, mulheres como tu. Elas aplicaram exatamente este método e o que aconteceu foi incrível. Transformaram as suas vidas e ajudaram a transformar a vida de outras pessoas. Quero agora que escutes com muita atenção a voz delas. Transtorno disfórico pré-menstrual, que é os sintomas de tensão pré-menstrual, mas o ato civil. Eu entrava em depressão, uma depressão cíclica, 15 dias antes da menstruação. E vivi assim desde a minha adolescência. E a partir do momento em que eu comecei a aplicar a autocura, simplesmente eu consigo controlar praticamente tudo. E comecei a viver esses 15 dias. Fiz umas autocuras. Eu tinha uma fobia com a água, sou surfista. Eu costumo dizer, não conheço nenhum surfista que não goste de água ou que tenha medo da água. Mas eu tinha, porque tive uma altura nos Açores que saltei para a água do barco, estava sozinho e fiquei com o braço preso. Ganhei ali. Se estiver com pessoas, a coisa até vai. E a água fria era impensável. Nisso que a água é gelada, para mim já é uma água tranquilíssima, já vou à praia todos os dias, nado, tenho feito surf todos os dias, já consigo ir sozinho, só por aí já valeu. E tenho a certeza que os shiatsu me ajudam nisso, muito através da autocura e no próprio toque terapêutico aos outros, porque a nossa cura também passa pela cura do outro. Eu, esta semana, deixei um antidepressivo. Aquela ansiedade que eu sentia, tudo isso foi aliviando e, de facto, a transformação vem logo daí, que para mim a ansiedade era de facto aquele ponto que mexia mais comigo. Eu tenho vindo a descobrir uma Andreia incrível. Eu admiro-me a mim própria neste momento. Quando iniciei o curso, estava numa fase de 1 ano e meio com antibióticos, com um sistema imunitário muito debilitado e os primeiros módulos muito focados no próprio terapeuta e nos seus processos de cura ajudaram-me muito, tendo logo no início deixado os antibióticos e começado uma série de rotinas mais saudáveis e de toque terapêutico, autotoque, o que me ajudou imenso a ter cada vez mais, dia para dia, mais energia e mais saúde. Emagreci 18, 20 quilos, eu neste momento já perdi 20 quilos. E depois é o manter. Pois. É o manter, porque foi uma coisa que eu nunca consegui manter, é o manter sem sacrifício, é o manter com saúde, é o manter com cheia de energia, é o manter com sanidade mental, sem confusão mental, sempre apta ao estudo. Quanto mais estudava, mais queria estudar. Eu descobri que tinha aqui uma terapeuta. Conheci Bárbara num momento mais difícil e desafiante da minha vida, num momento em que eu estava definitivamente no fundo do poço, em que não conseguia sair, eu estava completamente perdida, estava com um esgotamento profundo, tinha entrado numa anorexia nervosa. Eu parei-me com uma magia enorme. Aquilo para mim foi aquela luz que eu não via há tanto tempo, e eu quando vi o curso e vi em que é que consistia, eu achei que era a perfeição, ressoava completamente em mim, porque eu tinha a oportunidade de trabalhar na minha autocura, que era aquilo que eu precisava, e depois ainda ganhava a oportunidade de poder fazer aquilo que eu achava que era o meu propósito, ou seja, poder ajudar os outros, curar, tocar nos outros. Agora faz esta pergunta a ti mesma. E se fosse eu? Será que a minha história também pode mudar assim? Escreve aqui no chat, podia ser eu. Podia ser eu. Sabes? Muitas vezes o que nos trava não é o mundo lá fora. É aquela vozinha interna, sabes qual é? Aquela voz que diz: tu não vais conseguir, isto não é para ti, já é tarde, não tens tempo, não tens dinheiro, não és boa o suficiente. Conheces essa voz? Então hoje, só por este momento, pede-lhe para fazer silêncio. Só por agora. Diz-lhe: hoje vou só ouvir o meu coração.
porque é nessa escuta do coração e na decisão de calar essa voz que tudo começa a fluir e a curar-se. Mas agora deixa-me explicar-te para quem é este evento, para quem é a Semana do Terapeuta de Sucesso. Talvez tu estejas num destes grupos ou até em mais do que um. Então este evento é para ti se, grupo 1, para quem nunca fez toque terapêutico ou qualquer terapia holística antes, ou seja, para quem está a começar do absoluto zero, mas precisa de transformar a sua vida, pois vive com alguma dor física ou dor emocional. Depois temos o grupo 2, que é para quem precisa de ajudar um familiar ou amigo próximo que vive com dor ou problema de saúde físico ou emocional e não sabe como pode fazer isso. Depois temos ainda o grupo 3, que é para quem deseja descobrir uma profissão nova, porque adora ajudar os outros e quer viver com rentabilidade e paixão dessa ajuda ao próximo. Depois temos ainda o grupo 4, que é para quem já trabalha como terapeuta holístico, mas está com dificuldades em ser independente financeiramente e ter uma rentabilidade com as terapias. Ou então terapeutas holísticos que não se sentem 100% confiantes com o seu atendimento. E por fim, há um quinto grupo que é para quem é profissional de saúde, médica, enfermeira, fisioterapeuta, nutricionista, psicóloga e quer agregar esta medicina milenar à sua prática clínica de base, crescendo e aumentando a sua rentabilidade através desta visão e cura através da medicina oriental. Quero mesmo sentir quem está aqui comigo, por isso partilha aqui no chat em que grupo tu estás. E lembra-te, não há certo nem errado. Partilha aqui 1, 2, 3, 4 ou 5. Partilha que eu vou ver aqui. Sim. 1, 2, isso mesmo, qualquer que seja o teu grupo, e este é o teu momento, a tua jornada começa agora, por isso, sobe de novo outra vez os teus ombros e relaxa, respira fundo comigo, inspira, sobe os ombros e relaxa, coloca assim as tuas mãos no peito, e diz baixinho para ti mesma: estou pronta para avançar. Estou pronta para avançar. Vamos juntas? Sabes que as pessoas estão a ir no caminho do stress, da ansiedade, um caminho sem saúde, um caminho cheio de dores. As pessoas estão a correr para as farmácias, para os médicos, estão consumidas por tanta agitação, estão cheias de medicação e elas precisam de ti para as ajudares a sair desta roda do hamster. É a tal história, aquela frase-chave que é pensos rápidos, que é tudo bem, e me faz falta, nossa medicina também faz falta, e muitas vezes oriento os pacientes a ir a uma consulta de medicina convencional, muitas vezes, um caminho quando tem que ser, mas não chega só isso, não é só fazer um exame. Nós vamos fazer um exame ao intestino, um exame ao joelho, um exame ao fígado, ao estômago, à cabeça, e a parte emocional. Fala-se muito, cada vez mais, na saúde mental, mas nós, enquanto profissionais, não valorizamos devidamente a saúde mental. Somos nós próprios a achar que ela tem que se fazer alguma coisa, mas depois não se faz. Se ficares comigo até ao fim, não te vais tornar apenas mais uma massagista, nem serás só uma terapeuta holística com boas intenções, mas sem confiança, sem credibilidade e sem reconhecimento pelos outros profissionais de saúde. Não. Tu vais ser a terapeuta da tua família, aquela que sabe tocar com consciência, diagnosticar com clareza e orientar com segurança. Vais ser a curadora da tua casa e, se quiseres, a profissional que transforma vidas todos os dias na sua prática clínica. Porque o foco não é apenas na massagem, o foco é na terapia verdadeira, uma terapia que vai à causa, que respeita a fisiologia do corpo e da mente, que usa o toque como ferramenta de diagnóstico e de transformação. E é exatamente nisso que o meu método Shiatsu Medicina se baseia, um sistema sólido, com princípio, meio
e fim, sem improvisos, sem achismo, sem espiritualidade vaga, mas com base científica, com fundamentos da medicina tradicional chinesa e com resultados práticos. É um método que te prepara para atuar com excelência, tanto na tua família como numa prática profissional com agenda cheia, com autonomia e com rentabilidade. Porque sim, é possível viveres a tua missão e ao mesmo tempo ter reconhecimento, estabilidade e independência financeira. Tu não vais sair deste caminho como alguém que sabe fazer massagens. Tu vais sair como uma terapeuta com método, com resultados e com uma missão clara. Cuidar de quem amas e viver disso, se quiseres. E uma das experiências que mais me marcou foi com o meu filho. O meu filho tem autismo e eu lembro-me que o primeiro dia que ele fez em posição de mãos, eu acabei em posição de mãos e o meu filho agarrou-se a mim e disse: "Mãe, parece que senti Jesus." E aquilo foi uma coisa incrível para mim. A nível pessoal e de autoestima tem sido muito bom, porque os amigos a quem tenho feito as práticas têm-me dado um feedback muito positivo e têm-me encorajado bastante. Dizem-me que eu tenho mãos de curadora. Já aconteceu uma vez uma amiga que estava com bastantes dores na zona do pescoço e até andava a tomar medicação, e depois da massagem sentia-se bastante melhor. Depois até me disse que tinha deixado de tomar aqueles comprimidos que já andava a tomar há 2 ou 3 dias. Ter a minha filha naquele momento com muitas alergias, sempre com uma tosse muito profunda, foi logo o meu primeiro pensamento, foi: isto vai ser muito bom para poder ajudar também a minha filha cá em casa. E foi muito bom poder sentir o meu marido a não ter tantas dores musculares, a minha filha a poder dormir melhor, não ter tanta tosse, e isso deu-me confiança para avançar. Eu que tirei outras formações antes, foi sempre tudo muito teórico. Em nenhuma das outras formações eu tive essa vantagem, esse privilégio de ter tudo estruturado, desde o contacto, o primeiro contacto com o paciente, o desenvolver do atendimento até à parte final, as indicações terapêuticas e tudo, de facto diferencia-se mesmo por isso, não é? Que nós realmente temos a informação toda. A papinha feita. A papinha toda feita, assim como tu dizes, e é verdade, é realmente verdade. Portanto, está tudo muito bem feito, que acaba mesmo por nos transmitir a segurança para nós fazermos o nosso atendimento. Eu andava à procura, de facto, de soluções para colocar as minhas mãos ao serviço. Já me tinha especializado na área do Reiki, mas queria mais, queria aprofundar, e sem dúvida que este mergulho veio-me proporcionar toda uma linguagem que faz todo sentido para mim, que é a linguagem do amor, que é expressa através do corpo e através das minhas mãos e da palavra também. Conseguimos, de forma muito mais profunda, ajudar o outro no seu processo de cura e dar algumas orientações que podem ser luz para ele. Então arregala bem os teus olhos, porque o que vais ver aqui hoje vai ser incrível. Tu vais praticar já hoje autocura comigo. Vou dar-te gratuitamente o que as minhas alunas pagam caro para receber. Se uma pessoa está com dor física ou emocional, ela precisa de tratamento. E o que é que ela faz? Ela vai correr ao médico, não é assim? E o que é que o médico faz? Dá remédios. Só que a partir de hoje tu vais ser a terapeuta. Tu vais também poder receitar remédios. Só que esses remédios existem no teu próprio corpo e no corpo dos teus pacientes. Nestas aulas, tu vais aprender a estimular o teu corpo, dos teus familiares e dos teus pacientes, vais aprender a ativar a tua própria capacidade de autocura e a capacidade de cura dos outros através do toque com as tuas próprias mãos. E mais do que isso, vais saber orientar, porque vais dar indicações terapêuticas baseadas em mudanças de hábitos diários que realmente transformam, que curam, previnem e mudam vidas. O teu conhecimento será tão profundo, tão sério e com uma base científica tão sólida que vais saber exatamente o que precisa de ser ajustado no dia a dia para alcançar uma saúde integral, seja em ti, seja em quem tu cuidas. E isto não é misticismo, não é intuição solta, é ciência, é prática e são resultados reais. E porquê é que eu estou aqui hoje a dar estas aulas? Porque a minha missão de vida é formar cada vez mais pessoas que se curam a si próprias e que ajudam a curar outras pessoas. Eu já não posso fazer isto sozinha. Eu quero que
tu venhas pertencer a este exército de terapeutas do bem, terapeutas de si e dos outros 100% confiantes, saudáveis, reconhecidos, bem pagos. Mas como é que eu vou fazer isso? O primeiro passo é o da decisão. Decide já que vais mergulhar nestas aulas de cabeça e depois tu vais precisar, claro, de um plano seguro. E esse plano sou eu que te vou entregar nestas aulas gratuitas. Também quero que entendas que é totalmente possível, exatamente do ponto onde estás hoje, aplicar este método e transformares a ti mesma e a outras pessoas sendo terapeuta de shiatsu medicina. E sabes como é que eu sei isso? Vais perceber pela minha história. Vou contar-te como me tornei 100% confiante como terapeuta holística com este método e como ele transformou a minha vida por completo. E não só a minha vida, mas a de centenas de alunas e de pacientes meus. Transformou também as minhas relações, transformou a minha família. A minha vida seria completamente diferente se não fosse o shiatsu medicina. Então vou contar-te agora um pouquinho dessa história. Estás animada para ouvir um pouquinho dessa história? Sim, escreve aqui. Sim, partilha comigo. Sim. Vou tentar ser breve, sim? Mas sabes, muita gente olha para mim hoje e diz: Bárbara, isto é muito fácil para ti porque tu já nasceste terapeuta. Tu nasceste assim. Mas eu digo-te, não foi assim. Na verdade, eu cresci a sentir-me uma pessoa extremamente ansiosa. Eu vivia com muita ansiedade. E se estás aqui a ouvir-me, escreve aí. Tu também sentes que gostavas de ter mais calma, mais presença, de aproveitar melhor a tua vida? Vai escrevendo aí para eu te sentir. Pois eu era mesmo exatamente como tu. Era mesmo como centenas de pessoas que me ouvem e que me escrevem todos os dias. A vocês que estão aqui a ver-me hoje, saibam que eu, durante anos, eu vivi com crises de ansiedade. Vivia no piloto automático e, claro, eu tinha uma vida que aparentemente parecia normal, mas eu estava em sofrimento interno. Pois bem, eu estudei Direito, fui advogada durante 7 anos da minha vida. Sim, eu durante 7 anos exerci advocacia, tinha um relacionamento estável, mas na verdade eu tinha muitos sintomas de ansiedade. Por exemplo, eu sofria imenso com dores de estômago, tinha uma dor lacinante. Muitas vezes quando eu comia tinha que me agarrar à barriga, deitar-me no chão, porque era uma dor muito aguda. Tinha também muitas dores na cervical, apanhava mais vezes uma omoplata que me paralisava. Eu ficava mesmo completamente bloqueada. E depois, quando isso me acontecia, eu tinha que fazer várias sessões de fisioterapia, tomar medicação. Eu tomava, já na altura, medicação para o estômago, tomava muitos relaxantes musculares para as dores na cervical e assim no ombro e na omoplata. Depois eu comecei também a ter palpitações, parecia que o coração vinha para a boca, ficava aqui com um nó, assim, uma prisão na garganta e, claro, medicava-me com ansiolíticos. Portanto, eu tomei muitos ansiolíticos durante boa parte da minha vida. E, é claro, depois comecei também a ficar com insónias. Não conseguia dormir e, essencialmente, tinha muito medo em relação ao futuro. Eu sabia já naquela altura que algo não estava bem com a minha profissão e eu tinha vontade de mudar. Eu sabia que precisava de mudar de vida, mas eu tinha um medo que me paralisava, que não me fazia avançar. Eu dizia muitas vezes: eu não sei fazer mais nada na vida, eu só sei direito. Foi para isso que eu estudei, eu só sei fazer isto. Imaginem, eu tinha estudado 5 anos de Direito, tinha investido 7 anos na minha profissão, tinha até me formado em Direitos Humanos, já me estava a especializar nessa área e quando senti que realmente queria mudar a minha vida, algo paralisava em mim. Eu tinha realmente muito medo em relação ao meu futuro. Eu não vislumbrava como é que eu podia sair daquela vida que eu tinha escolhido para mim. Eu achava que era uma profissão para a vida toda. Portanto, esse medo estava completamente a bloquear-me, a adoecer-me também. Toda a gente à minha volta começou também a dizer que eu estava a ficar deprimida, porque numa fase posterior eu já não queria sair da cama, não tinha motivação nenhuma para sair da cama, para ir trabalhar, para estar com o meu companheiro, com a minha família, com os meus amigos. Eu acordava e queria ficar na cama todo o dia. E claro,
como sou rodeada de pessoas da área da saúde, naturalmente eles queriam me levar à psiquiatria e seria medicada para a depressão com antidepressivos. Isto era o mais provável. Mas eu sou sincera, naquela altura, quando me falaram em antidepressivos, eu fiquei bastante assustada, porque eu tenho um histórico de mulheres da minha família que começam a tomar essas medicações e que depois entram num ciclo muito vicioso, que é o seguinte: tomam a medicação, melhoram um bocadinho, depois voltam a piorar. E porquê? Porque é que elas pioram? Porque não vão à causa, à raiz da depressão. Não mudam hábitos, não sabem indicações terapêuticas, não sabem porque é que caíram naquela depressão. Não praticam autocura nem autotoque e depois voltam à psiquiatria. A psiquiatria aumenta a dose e elas vivem a aumentarem doses de antidepressivos ao longo de toda a sua vida. Não conseguem nunca deixar a medicação. E eu, sinceramente, muito sinceramente, tinha muito medo de ser também uma dessas mulheres. E possivelmente, se eu não tivesse parado este ciclo de problemas físicos e emocionais que eu tinha, hoje, muito provavelmente, estaria aqui totalmente medicada. Teria permanecido nessa roda do hamster. Mas nessa altura, quando me falaram nos antidepressivos, como eu tinha esse medo, eu percebi, não. Eu tenho que fazer algo diferente. E foi aí que eu resolvi virar-me para o autoconhecimento, para a autocura. Eu precisava realmente de ser uma terapeuta de mim mesma. Eu queria realmente autocurar-me, sair daquele ciclo. Então foi em 2011, num dos momentos mais difíceis da minha vida, que eu decidi inscrever-me num workshop com um nome simples, mas que dizia muito: A Descoberta do Toque. Eu não fazia ideia do que esperar, só sabia que precisava de mudança. Dizer sim a esse workshop transformou tudo para mim. Eu tenho a intuição de que assistir a estas aulas pode ser também esse ponto de viragem para ti. Então eu cheguei a esse workshop como qualquer pessoa comum. Estávamos todos vestidos, não havia nada de esotérico ou de estranho, sem equipamentos, sem misticismo, apenas pessoas normais como tu e eu. E ali, naquele ambiente simples e humano, fui apresentada ao Shiatsu. Foram apenas 2 dias, mas que transformaram a minha vida. Naquela noite, depois do primeiro dia de prática, dormi como já não me lembrava de dormir. Acordei depois no dia seguinte com energia, com ânimo e uma vontade de viver que há muito não sentia. Foi ali que compreendi. O toque tem um poder que nos foi roubado pela pressa da vida. E mais do que isso, percebi que esse toque não serve só para nós. Ele pode e deve ser usado para cuidar daqueles que mais amamos. Fiquei tão impressionada com o impacto que senti no meu corpo, na minha energia e nas minhas emoções que decidi aprofundar. Não porque queria mudar de profissão, eu ainda era advogada e nem sequer via essa possibilidade na altura, mas eu sabia que precisava de cuidar de mim e aquele era o primeiro passo. Então avancei para a inscrição no curso profissional de Shiatsu, não para ser terapeuta, mas para me curar. Se tu hoje estás num lugar de dor, quero que saibas isto. A dor é um convite, um sinal de que algo precisa mudar. É a vida a dizer-te: chega, basta, cuida de ti, cuida da tua saúde física e emocional, porque há um caminho novo à tua espera. A vida não foi feita para ser vivida em sofrimento. A vida foi feita para ser vivida com leveza, com presença, com conexão real. Mas naquela altura, acredita que eu me sentia no fundo do poço. E se é aí que tu estás agora, deixa-me dizer-te, eu conheço esse lugar. Eu sei que do outro lado da dor existe uma nova versão de ti, uma versão mais leve, mais inteira, mais viva. E esse é o caminho que milhares de pessoas têm trilhado comigo. E hoje tu vais começar a dar os primeiros passos também. Como eu passei de advogada depois a terapeuta holística, conto-te na aula 2, combinado? Mas antes preciso que entendas o que está por trás deste método. O meu método chama-se Shiatsu Medicina e tem uma base sólida,
prática e científica. Mas mais do que isso, é um método que começa pela autocura. Aliás, a autocura é o primeiro pilar e que pode ser usado para cuidar dos teus familiares, dos teus filhos, dos teus pais e também, claro, dos teus pacientes. Porque foi assim que tudo começou comigo. Foi eu querendo ser terapeuta de mim e depois dos meus, das pessoas que eu mais amava. E eu sou filha de 2 profissionais de saúde, o meu pai, que é médico de família, e a minha mãe, enfermeira da neonatologia, ambos com uma visão profundamente enraizada na medicina ocidental. E foi com eles que comecei a aplicar o que aprendia. O meu pai, na altura, tinha problemas intestinais e urinários, e eu comecei a tratá-lo com shiatsu. Mas claro, ele queria entender tudo. Ele perguntava-me: porquê é que estás a tocar aí? O que é que esse ponto faz? Qual é o diagnóstico? Ele exigia rigor e eu percebi que se queria levar isto a sério, se queria ser respeitada, tinha que aprofundar. Tinha que saber explicar com base científica o que fazia e porquê. Tinha de conseguir conversar de igual para igual com médicos, enfermeiros, terapeutas, com quem, como ele, quer respostas claras. Foi aí que mergulhei fundo. Depois do meu curso inicial de shiatsu, fui estudar com mestres da medicina tradicional chinesa e do desenvolvimento pessoal. Viajei, tirei várias formações e pratiquei atendendo milhares de pessoas nos últimos 10 anos. E compreendi que era possível unir o toque terapêutico à sabedoria ancestral e à ciência moderna. Assim nasceu o Shiatsu Medicina, um método que não se limita a aliviar sintomas. Ele vai à raiz, ajuda-nos a escutar o corpo, a perceber os sinais, a fazer diagnósticos profundos e a aplicar toques específicos. Mas mais do que isso, é um método que transforma hábitos e se torna uma filosofia de vida. E o que é que isto quer dizer na prática? Que além de diagnosticar, eu ensino os meus pacientes e os meus alunos a mudarem rotinas concretas de alimentação, sono, respiração, gestão emocional. O método que ensino reúne anos de prática clínica, conhecimento profundo sobre diagnóstico e indicações terapêuticas acessíveis, simples, mas incrivelmente eficazes. Porque não basta aliviar sintomas com medicação, não basta colocar pensos rápidos, é preciso transformar pela raiz. No caso do meu pai, por exemplo, não chegava a tomar medicação ou aliviar a dor. Era preciso mudar o terreno onde a doença se instalava e isso só acontece com diagnóstico, com orientação e aplicação constante de toques, hábitos e de escuta. Hoje ele tem uma saúde integral e isso deve-se a um acompanhamento sério, estruturado e baseado em ciência. E não é esoterismo. O Shiatsu Medicina é sustentado por conhecimento validado. A medicina tradicional chinesa tem mais de 300 mil artigos científicos publicados no PubMed, uma das maiores bases de dados médicas do mundo. O toque cura, o conhecimento liberta, a prática transforma. Foi por isso que criei esta fusão, porque não queria só sentir, queria saber, explicar, ajudar com clareza. Queria ter confiança para cuidar de mim, dos meus pacientes e hoje ensinar esse método com segurança também. Ficou claro para ti agora por que razão aprofundei tanto este caminho? Se tu tivesses um pai médico a fazer-te perguntas todos os dias, não procurarias essa solidez? Escreve aqui no chat que eu quero entender se tu também procurarias esta base sólida. Sim, entendeste o porquê? Ficou claro? Claro que eu também trabalho muito com a minha sensibilidade, com a minha intuição, mas tenho muita necessidade de trazer este lado da praticidade que me foi muito incutido pelos meus pais. Eu cresci neste ambiente, sempre num ambiente muito ligado à saúde. E é por isso que hoje eu tenho tantos e tantos alunos que são destas áreas, porque percebem que eu trago esta praticidade e também trago muito esta fundamentação científica, que é muito importante para mim e, claro, torna-se muito importante para os meus alunos que seguem este método. Ao longo dos últimos 10 anos, com este estudo acrescentado da medicina tradicional chinesa que fiz, eu conseguia encontrar a causa do problema e conseguia também dar excelentes indicações terapêuticas que os pacientes aplicavam facilmente na sua vida e que os tornavam assim mais felizes, mais confiantes, mais autónomos. E comecei, claro, a ver a minha agenda a encher. Eu já não podia dar conta de tanta gente que me procurava.
Eu tinha encontrado um método que era muito eficaz, que aliava a autocura e o desenvolvimento pessoal. Eu comecei a tratar-me, portanto, a mim, eu desenvolvi este lado da autocura e depois aliava o shiatsu, o toque do shiatsu, com a parte científica, a metodologia da medicina tradicional chinesa. Por isso é que é shiatsu medicina. Daí o nome do meu método ser Shiatsu Medicina, que me permitia curar a minha vida e a das pessoas e ainda ser muito bem remunerada por isso. O Shiatsu Medicina tornou-se a minha missão de vida, a minha estrela guia. Nos últimos anos eu aumentei muito o número de pacientes e mesmo assim eu não tinha vaga para toda a gente que queria marcar consulta comigo. E eu tinha que recusar pacientes, eu precisava de indicar terapeutas da minha absoluta confiança para essas pessoas que não tinham vaga comigo. Então eu cheguei assim à conclusão que eu precisava de dar formação sobre o meu método. Eu precisava de dar formação sobre o método que me fez encher a agenda. Não era justo guardar aquilo só para mim. É por isso que eu aqui estou hoje. Eu queria indicar com segurança de que aquela pessoa ia ser atendida por alguém que seguia exatamente o método que eu estava a seguir. Então eu coloquei-me ao serviço de formar o maior exército de terapeutas do bem, que geram autocura em si mesmos e levam a cura a centenas de outras pessoas. E a partir desse momento, então, eu estruturei esse método exclusivo, o método Shiatsu Medicina, que é um passo a passo simples, claro, que é objetivo, e comecei a ensinar esse método para que cada vez mais pessoas pudessem se curar, tal como eu curei a minha vida, e ainda viverem o êxtase de fazerem a diferença na vida das suas famílias e dos seus pacientes e receberem mensagens de eterno agradecimento como as que eu recebia. As pessoas dizem, escrevem e nas atitudes, porque as terapias são pagas, nós temos um valor e pagam-nos, mas já me aconteceu de uma cliente e ela é cá perto, mandar-me pelo correio uma caixinha com uma pulseira, com uma frase, eu achei aquilo, mas a frase é tão tocante, eu percebi que toquei a vida daquela pessoa. E eu só pergunto, como é que eu cheguei até aqui? E como é que eu vejo que está aqui a trazer tanta coisa boa, tantas pessoas? E eu queria ver outros terapeutas encherem as suas agendas e a viver prosperamente, com abundância, tal como eu vivo. O mundo precisa de mais terapeutas do que nunca. Muita gente está mesmo a precisar de ajuda. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo convive com algum transtorno mental, com destaque para a ansiedade e depressão como os mais prevalentes. As nossas famílias precisam de nós. Tu precisas de ser o curador da tua família. Esta também é a minha missão, um curador por família. O meu marido teve um burnout, a minha avó viveu com demência 3 anos, então toda a gente devia ter esta possibilidade de ter nas suas casas um curador, ou de ser ela própria esse curador da família. Isso traria muito alívio, muito amparo a todas as famílias. É muito necessário que mais pessoas se tornem terapeutas de qualidade, sérios, credíveis e que façam um uso responsável das terapias complementares. Então, se eu fui capaz de chegar até aqui sem ter nenhum dom especial, acredita, eu não tenho nada mesmo de especial, apenas sendo responsável por ser curadora de mim, terapeuta de mim, sim, isso é a base, começando do absoluto zero, sem sequer saber o que era o shiatsu, a medicina chinesa, o toque terapêutico. Se eu consegui que era advogada de uma área completamente distinta desta, tu também consegues. Qualquer um consegue. E eu confirmei isto, claro, com as centenas de alunos que também passaram pelo mesmo método e pelo mesmo processo que eu, porque o método é replicável. Então escreve aqui nos comentários, quero conhecer o método, quero conhecer o método. Escreve aí, eu vou dar aqui uma pausa para ver os vossos comentários, quero conhecer o método. Então, nesta parte da aula, eu quero que mergulhes um pouco mais comigo. Estás preparada? Sim, vamos mergulhar juntas? Escreve aí, sim, estou preparada. Sim, já sabem que eu olho aqui para o lado porque preciso de ver os vossos comentários. Quando me veem assim olhar para o lado e a fazer pausa, é porque eu estou a tentar seguir um pouco os vossos comentários. Não é de 100% possível, mas eu dou o meu melhor. É por isso que eu também tenho aqui a equipa a ajudar-me, que vos vão respondendo também. Isto
Isto é assim o bom de estarmos ao vivo, não é? Não é assim tão imediato, não é tão rápido, mas eu posso sempre sentir aqui o vosso feedback, eu posso sentir a vossa energia, não posso estar sempre a dar matéria, mas é muito bom sentir a vossa energia. Então, isso mesmo, escrevam aqui, a energia é fantástica, estão preparadas? Sim, sim, estou preparada. Muito bem, então vamos avançar, ok? Sim? Muito importante nesta parte da aula, eu quero mesmo explicar-te por que razão vamos começar pela autocura do elemento água. Sim, é isso que vai acontecer hoje. Vou-te ensinar como é que eu própria iniciei o meu processo de autocura com o Shiatsu Medicina e mais do que isso, como tu também podes começar hoje esse caminho, porque isto não é teoria, é vivência. Tu vais fazer parte deste movimento de sermos terapeutas de nós, porque para mim não faz sentido de outra forma. E é por isso que eu digo com tanta clareza, este é o primeiro pilar do método Shiatsu Medicina, seres terapeuta de ti mesma. Seres terapeuta de ti mesma. Sem isto, nada se sustenta. Como é que eu posso levar bem-estar, levar saúde aos outros se eu não sou capaz de fazer isso no meu próprio corpo, na minha própria mente, na minha própria vida? E a verdade é que a maioria das terapias holísticas que eu vejo em Portugal, a maioria dos cursos que existem, não se preocupa com isto da autocura do próprio terapeuta. Mas no meu método, não. Aqui nós começamos de dentro para fora, porque é daí que vem a verdadeira força. É isso que nos dá confiança para cuidarmos dos outros. É isso que sustenta um caminho com propósito, impacto e abundância. O terapeuta deve começar por si mesmo, porque nada gera mais confiança do que viver na própria pele aquilo que depois oferecemos ao outro. Quando eu aplico em mim, quando eu vejo a minha própria transformação, eu sei do fundo do coração que estou pronta para cuidar do outro, com verdade, com segurança. Lembrem-se sempre que isto são poucas aulas. Eu não posso explicar o método completo em poucas aulas, mas vou dar o meu melhor, prometo. Vais sair daqui satisfeita, já com uma ideia de como é que podes ser terapeuta de ti mesma. E acima de tudo, é a terceira coisa que eu vos prometi, e é mais importante para mim, é que tu vais poder fazer comigo, ao vivo, a primeira autocura do elemento água. Portanto, fica aqui comigo, tenha um pouquinho de paciência, porque eu preciso agora de te explicar um pouco mais da parte teórica que explica a prática da autocura do elemento água que vou fazer contigo, ao vivo e a cores. Então, para seres uma verdadeira terapeuta de ti mesma, tens que entender como funciona a cura com o Shiatsu Medicina. Então eu quero que imagines o teu corpo como uma rede fluvial, uma espécie de sistema fluvial que percorre todo o organismo, da cabeça aos pés. Esses rios do sistema fluvial são os meridianos, são canais por onde flui a energia vital, o que na medicina tradicional chinesa se chama Qi. Essa energia é como a água de um rio, essencial para a vida. E cada meridiano, cada rio, desagua num órgão específico. Por isso é que falamos, por exemplo, no meridiano do coração, então é o rio que vai até ao órgão do coração, o meridiano dos rins, o rio que vai até aos rins, o meridiano do pulmão e por aí fora. Estes meridianos não são uma abstração, eles têm pontos específicos no corpo, pontos eletromagnéticos que já foram cientificamente estudados, comprovados e são utilizados em sistemas de saúde públicos, como no Japão e há milénios na China. São os mesmos pontos usados na acupuntura e o Shiatsu utiliza-os com toque terapêutico, com pressão com as mãos. O que o Shiatsu Medicina faz é muito mais do que relaxar ou aliviar sintomas. O terapeuta observa onde está o bloqueio, onde a energia deixou de circular bem. É como se num desses rios do teu corpo tivesse surgido uma pedra
uma pedra que cria uma estagnação ou até uma represa, onde a energia já não flui. E quando a energia estagna, o órgão correspondente vai sofrer mais tarde ou mais cedo. Pode ainda não haver uma doença física visível, mas esse bloqueio energético é um aviso e o corpo já está a dar sinais. E é aqui que entra o poder do toque. Através do toque em pontos específicos, o shiatsu terapeuta estimula a circulação da energia, desbloqueando o canal, desbloqueando o rio, desbloqueando o meridiano. O shiatsu medicina parte de um princípio essencial. Quando desbloqueamos os canais de energia, o corpo ganha condições certas para recuperar o seu equilíbrio. A energia volta a circular, os órgãos começam a funcionar melhor, as emoções encontram espaço para se reorganizarem. E isso reflete-se na saúde integral como um todo. Ao atuar sobre os meridianos que percorrem o corpo, como rios de energia, conseguimos estimular pontos específicos e libertar bloqueios que estavam a causar dor, mal-estar ou desequilíbrios mais profundos. Mas atenção, isto não é apenas um alívio temporário. No shiatsu medicina não tratamos só o que aparece à superfície. Vamos mais fundo, estudamos os canais, os órgãos ligados a cada meridiano, as emoções associadas e os padrões energéticos de cada pessoa para chegar à causa real do problema. E é ao atuar nessa causa, com o toque certo, no lugar certo, com a intenção certa, que começamos a ver transformações reais, que começamos a ver resultados. O corpo tem uma sabedoria própria, sim, mas precisa da nossa ação. Precisa que alguém identifique o que está bloqueado, que toque com consciência, que oriente com método. Quando fazemos isso, todo o sistema começa a responder. A roda dos 5 elementos volta a girar segundo as leis naturais da saúde. E aí a energia flui, o corpo regula-se, a mente acalma, a pessoa sente-se mais inteira, mais viva. É assim que o shiatsu medicina atua, não apenas como uma técnica de alívio, mas como uma via profunda de reorganização do corpo e da vida. Então eu vou pegar na minha própria história para entender isto melhor. Pode ser? Escreve aqui, sim, quero entender melhor, quero entender melhor. Escrevam aqui enquanto eu bebo um bocadinho de água. Deixem-me só pôr aqui. E agora vou pedindo à minha equipa para me ajudar, para vocês entenderem melhor esta parte também. Sim. Então, como tu já percebeste, eu no ano de 2011 tinha várias patologias, vários sintomas. Então vamos começar por um dos que mais me incomodava. Lembras-te de falar das dores de estômago? Sempre que comia sentia uma dor intensa, como se tivesse uma pedra no estômago. Era uma dor lacinante que me tirava o conforto nas refeições e levava-me a tomar protetores gástricos com imensa frequência. Segundo o shiatsu medicina, essa dor de estômago está ligado e relacionado com o desequilíbrio no elemento terra. E este elemento está associado a 2 meridianos principais, o meridiano do estômago e o meridiano do baço pâncreas, que, tal como rios, percorrem o nosso corpo até desaguarem nestes órgãos específicos. No meu método, o shiatsu medicina, estudamos o percurso exato desses meridianos e sabemos onde estão localizados os pontos que precisam ser tocados, estirados ou pressionados com as mãos através de técnicas específicas como a pressão palmar para abrir esses canais e devolver o equilíbrio ao elemento terra. Foi isso que eu fiz em mim. Trabalhei diretamente nesses meridianos para desbloquear o canal energético e aliviar os sintomas. Um dos pontos que estimulei, por exemplo, foi o ponto BP6, que fica localizado a 4 dedos acima do malelo interno, na parte interna da perna. Eu vou pedir aqui à minha equipa para colocar a imagem do BP6 e com esta prática regular consegui deixar de tomar os protetores gástricos e, acima de tudo, deixei de sentir aquela dor constante e limitadora. Atenção que BP6 é um ponto expulsivo, portanto, se estiveres grávida não deves tocar este ponto. Então, primeiro, terra. Depois, como te contei, eu tinha dores na cervical, ombros e até uma omoplata que ficava bloqueada, que apanhava-me aqui esta zona toda
E eu ficava mesmo muito tensa, muito contraída, paralisada mesmo. Então, este tipo de sintomas está relacionado com o elemento madeira, que na medicina tradicional chinesa, e no Shiatsu Medicina, está associado a 2 meridianos específicos, o meridiano do fígado e o meridiano da vesícula biliar. E estes meridianos funcionam como canais energéticos no nosso corpo. E nós, no Shiatsu Medicina, sabemos exatamente qual o percurso que fazem e onde se localizam os pontos específicos que devem ser estimulados para desbloquear esses canais. E foi isso que eu fiz também em mim. Sabendo onde estavam esses pontos de abertura do canal do elemento madeira, usei as minhas mãos para tocar e estimular esses locais e assim abrir o fluxo energético dos meridianos do fígado e da vesícula biliar. Como resultado, as dores na cervical desapareceram. Antes eram dores que às vezes até evoluíam para enxaquecas, uma associação que é muito comum e que é também relatada por muitos pacientes e alunos meus. Depois de trabalhar o elemento terra, relacionado com as dores do estômago, precisei de desbloquear então este elemento também madeira. E isso fez toda a diferença no meu bem-estar físico e emocional. Depois havia algo que me acompanhava todos os dias: a ansiedade. Era aquela sensação constante de palpitações no peito, nó na garganta, como se estivesse sempre a fugir de alguma coisa. Mesmo estando parada, sentia-me, lá está, sempre como se quisesse começar a correr, como se tivesse alguém, um lobo atrás de mim. A mente nunca parava, os pensamentos eram incessantes, desgastantes, sabem aquela sensação de que a cabeça não para? E estes sintomas no Shiatsu Medicina são sintomas associados ao elemento fogo. E este elemento rege 4 meridianos muito importantes: o meridiano do coração, o meridiano do intestino delgado, o meridiano do pericárdio e o meridiano do triplo aquecedor. Estes canais são reais, podem ser localizados no corpo e é possível desbloqueá-los através do toque terapêutico, seja ao longo do próprio meridiano ou através de pontos específicos eletromagnéticos que estimulamos com precisão para abrir o canal e restaurar o equilíbrio energético. Até aqui, então, falei de 3 elementos, certo? Falei da terra, ligada ao estômago e à digestão, da madeira, relacionada com dores físicas, como a tensão na cervical, nos ombros, na omoplata, e agora do elemento fogo, ligado à ansiedade e esta hiperatividade mental. Mas ainda faltam mais 2 elementos. O próximo é o elemento água, ligado ao medo em relação ao futuro, o medo que paralisa, que bloqueia a ação e o avanço. Este medo muitas vezes manifesta-se fisicamente sob a forma de problemas urinários ou até problemas nos ouvidos. Também se manifesta queda de cabelo, problemas ósseos. Então, este elemento água está ligado aos meridianos do rim e da bexiga. E hoje é exatamente por este elemento água que vamos começar o nosso trabalho prático. E eu já te vou explicar o porquê. Porquê é que vamos começar por água? Por fim, havia em mim algo mais profundo, uma tristeza constante. Eu começava a sentir-me apática, com falta de vontade até de sair da cama. Um estado emocional que, segundo a medicina tradicional chinesa, está ligado ao elemento metal, que se associa ao meridiano do pulmão e ao meridiano do intestino grosso. Muitas pessoas que sofrem com problemas respiratórios, alergias, doenças de pele, têm também desequilíbrios neste elemento. E recordem, todos estes meridianos podem ser localizados, sentidos e desbloqueados com as técnicas que utilizamos. E agora eu quero saber de ti. Tens algum destes sintomas que eu descrevi? Também sentes dores, ansiedade, medo, tristeza, problemas digestivos, tensão muscular? Escreve aqui no chat qual é o teu sintoma mais evidente, a tua dor, a tua doença. Partilha comigo, porque o que estás a sentir tem uma mensagem e muito provavelmente essa mensagem está ligada a um destes 5 elementos e pode-se inserir nestes 5 elementos. A grande chave do Shiatsu Medicina é esta: cada dor tem um significado, cada sintoma insere-se num mapa e esse mapa pode ser lido, interpretado e desbloqueado com as tuas próprias mãos. Cada meridiano é um rio e, como qualquer rio, pode ganhar bloqueios, pedras, estagnações,
E é isso que nos leva à dor, ao mal-estar, à doença. Por isso, hoje, quero que percebas, seja qual for o teu problema, e eu já estou a ver aqui vários, o teu problema de saúde, ele pode ser observado por esta lente. E mais do que isso, pode ser desbloqueado, pode ser tratado, pode ser aliviado e curado. E não apenas no sintoma, mas na raiz do problema. O entendimento deste mapa faz com que te tornes uma verdadeira terapeuta de ti mesma. Dou-te o exemplo da Liliana, uma das minhas alunas. Ela tinha infecções urinárias recorrentes, tomava antibiótico, melhorava, mas logo voltava a adoecer. Entrava num ciclo sem fim. Quando começou a aplicar o método Shiatsu-Medicina, foi à causa do problema. Descobriu o que estava por trás daquelas infecções. E ao desbloquear os meridianos ligados à bexiga e ao rim, o ciclo que aprendia foi interrompido. E é isso que eu quero para ti, que percebas que qualquer estado de dor ou doença pode ser compreendido à luz dos 5 elementos. E quando compreendes, consegues agir com consciência, consegues transformar não só o sintoma, mas o que está por trás dele. E vais sentir-te forte, alegre, confiante, porque a saúde física está intimamente ligada à saúde emocional. Então diz-me, percebeste realmente que todos os sintomas têm ligação direta com um dos 5 elementos? Deu para perceber isso? Sim? Eu fiz uma explicação muito sucinta, mas espero que tenhas percebido que qualquer sintoma se pode inserir nos 5 elementos. E que, através dos meridianos e dos pontos específicos do corpo, podemos desbloquear essa energia. No Shiatsu-Medicina, além do toque, nós trabalhamos também com indicações terapêuticas concretas, que são sugestões que envolvem hábitos alimentares, rotinas de sono e outras pequenas mudanças diárias. Não são coisas mirabolantes, não. São acessíveis a qualquer pessoa, mas fazem toda a diferença para sair de um estado de doença para chegares a um estado de saúde verdadeiramente integral. Gostava mesmo de ter mais tempo para explorar isto e até ver caso a caso e ajudar-vos a inserir nos 5 elementos, mas realmente nós não vamos ter esse tempo, senão íamos ficar aqui até à meia-noite, está bem? Eu gostava muito, mas vamos ter que avançar, porque eu sei que tu queres aplicar comigo a autocura e queres já sentir hoje os resultados no teu corpo, certo? Sim? Vamos avançar? Eu quero que sintas isto já hoje. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Disse-te lá atrás que esta era a terceira parte e a mais importante. Por isso, não vais sair desta aula sem fazeres comigo a prática do elemento água. Mas por que é que escolhemos começar justamente por este elemento? Não sabem? Eu vou explicar assim brevemente, está bem? Porque o elemento água é o ponto de partida do ciclo dos 5 elementos, é o início de tudo. E ao começarmos pela água, vamos ativar um reequilíbrio profundo em todos os elementos, mesmo sem irmos diretamente a uma patologia específica. E a água, sendo o primeiro do ciclo, é também o elemento que mais ajuda a restabelecer o equilíbrio geral do nosso sistema. Claro que neste momento, se tens alguma patologia diretamente ligada aos rins e à bexiga, como infecções urinárias, dores lombares, cansaço crónico, vais sentir um alívio mais direto, mais evidente. Mas mesmo que não tenhas nada específico relacionado com a água, vais notar uma mudança no teu estado geral. Porquê? Porque quando os meridianos da água, ou seja, o meridiano do rim e o meridiano da bexiga, estão bloqueados, é como se tivéssemos pedras a travar o fluxo da energia vital. E isso traz consequências graves. A fadiga crónica, aquela sensação de cansaço que não passa nem depois de uma boa noite de sono. Alguma vez sentiste isto? Tipo, que acordavas cansada? A sensação também de esgotamento físico e emocional, também a falta de ânimo, a falta de vontade de viver, aquela sensação também de estagnação, como se a vida estivesse parada ou congelada. E, por último, não menos importante, e por trás disto tudo, está a emoção do medo. Sim, o medo. O medo é a emoção que desequilibra o elemento água. É ele que nos congela por dentro, que nos faz sentir bloqueadas, presas, sem direção. Por isso, hoje, juntas, vamos começar
aqui. Vamos desbloquear este rio, vamos fazer fluir novamente a energia dos teus rins, da tua bexiga, da tua força vital. E agora escreve aqui nos comentários se alguma de vocês está assim com medo em relação ao futuro, medo de não ser suficiente, medo de tomar decisões que sabem que precisam de ser tomadas, que são importantes na vossa vida, mas que não conseguem tomar por causa deste bloqueio. Escrevam aqui se acham que realmente podem estar com este bloqueio, com esta estagnação, com esta fadiga crónica. Escreve aqui, tu sentes esse medo. É por isso que eu hoje queria muito trazer este elemento, porque eu sei que é um elemento que, além de iniciar o ciclo dos 5 elementos, há muitas pessoas que estão realmente com bloqueio neste elemento e que vão beneficiar muito com esta prática que vamos fazer a seguir. Quantas de vocês é que sentem esta estagnação? Escrevam aqui. Então, isso significa que este elemento água está a pedir a vossa atenção. Sabes aquelas dores lombares? Tanta gente, tantas mulheres me mandam mensagem a dizer: Bárbara, tenho dor na lombar. Sim, as dores lombares não são uma dor nas costas que pode ser resolvida com medicação ou com alguns alongamentos ou com um tratamento de fisioterapia ou yoga. Sabiam disto? Não. As dores na lombar, as dores nas costas são o teu corpo a dizer: tenho medo, preciso de apoio, preciso de uma base sólida para avançar na vida. Será que tu precisas desta base sólida para avançar com a tua vida? Será que tens esse meridiano bloqueado? Esta é uma das mensagens da dor e hoje tu vais começar a aprender a escutar estes sintomas, estes pedidos de ajuda do teu corpo, porque hoje vamos mais longe e eu vou te ensinar agora na prática esta primeira autocura do meu método, a autocura do elemento água. Claro que existem outras autocuras, está bem? Eu quero que percebas isso. Uma para cada um dos 5 elementos e para cada sintoma e emoção associada a esses elementos. Mas acredita que hoje, se começares com a água, já vais sentir muitas diferenças. Tu hoje vais transformar a tua relação com o medo, com as dores na lombar e com toda essa sensação de não ser suficiente, com essa sensação que tens de não conseguires avançar, nem tomar determinadas decisões na tua vida. Chegou então agora o momento de experimentares com as tuas próprias mãos tudo aquilo que estivemos a falar até aqui. Recorda, o teu corpo é mesmo sábio. Ele sabe o que precisa para se curar. Só precisa de quê? De um mapa claro, como o Shiatsu Medicina traz, e claro, precisa de espaço e tempo para conseguir falar contigo. E hoje ele quer que tu o escutes. Estás entusiasmada por fazeres esta escuta? Escreve aqui no chat: estou entusiasmada para a prática. Estou entusiasmada para a prática. Vou só beber aqui um bocadinho de água, que é o elemento que vamos trabalhar. E vamos então iniciar a nossa parte prática. Eu preciso agora que tu coloques num lugar confortável. Vou colocar assim um pouquinho mais para trás para ser mais fácil para vocês me verem. Vou pedir ajuda à minha equipa para que seja mais fácil vocês visualizarem todos os pontos, ok? E então vou-te pedir que coloques os pezinhos bem assentos no chão e faças comigo o movimento de há pouco, pode ser? Inspira, levanta os ombros e na expiração solta. Inspira, sobe os ombros e na expiração baixa-os e solta. Mais uma vez, inspira e solta. Se quiseres podes fechar os teus olhinhos. E vamos começar por fazer um movimento com o nosso pescoço. Agora olha para mim, nos meus olhos, e vais inspirar e na expiração recolhes o teu queixo. Inspira em 4 tempos e volta à posição inicial. E expira 10.
Inspira, sobe. E expira, recolhe com suavidade o teu queixo. Inspira, sobe. E vamos flexionar as nossas mãos. E vamos simbolicamente ativar as nossas mãos curadoras com um sopro. Flexiona. Sopra. Mais uma vez. E agora solta os teus pulsos. Se fosse a mão morta, sabes? Aquela brincadeira. Solta. E vamos começar por dar pancadinhas com as pontas dos dedos e com esses pulsos bem soltos na nossa cabeça. Então começamos aqui nesta região superior e vamos descendo até a região da cervical. Aqui passa o meridiano da bexiga. Vamos alargando. Começamos aqui em cima com as mãozinhas juntas até lá atrás. Depois, como se quiséssemos fazer outra risca lateral. Mais um bocadinho ao lado. Agora mais aqui na região das fontes. Mais na região das orelhas, até lá atrás, até a região do pescoço. Vou pedir à minha equipa para mostrar aí uma imagem da parte de trás. Quero que sorriam enquanto fazem esse... Tem que sentir mesmo poc, 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 poc. Mais uma vez. Poc, 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 poc. Tem que estar bem soltos os pulsos para ouvirem este bater. E agora vamos tocar um ponto muito importante que é o bexiga 2. Vou pedir à minha equipa para vos colocar aí a imagem do bexiga 2 e vou massajar. Então é como se eu quisesse fazer este movimento do nariz para os olhos, essa zona aí das sobrancelhas. Só isto. E agora vou respirando. Enquanto faço, pode doer um pouquinho. Relaxem os músculos faciais. E agora, com o indicador médio, abrir do centro da testa para a lateral. Enquanto respiram. E agora entrelaço os meus dedos, coloco o indicador para cima e vou subir os meus braços, alongar lá em cima. Esticar bem. E agora, imaginar que me estão a dar aqui um murro na região abdominal e eu vou empurrar os braços para a frente, colocando a cabeça entre os braços e alongar essa zona dos ombros e das costas. E volto à posição inicial, de estiramento para cima, baixo os braços, imagina como estão a dar o tal murro, vou fazer assim de lado para vocês verem melhor, como se eu fizesse isto, ok? Este movimento para dentro. Então, venho daqui, baixo, faço o movimento e coloco a cabeça entre os braços. E volto à posição inicial, mais uma vez, baixo os braços, morrinho do estômago e cabeça entre os braços. E volto à posição inicial. Isso. Vou abrir. Eu tenho que trabalhar toda essa região das costas, porque o meridiano da bexiga passa nessa região. Inspiro, abro os meus braços. Mais uma vez, inspiro, abro. E agora vou trabalhar
no percurso do meridiano que passa na região lombar. Então vou tocar o ponto bexiga 23, mas antes vou friccionar essa região, como se quisesse preparar essa região. Vou pedir aqui à minha equipa para pôr uma imagem minha de eu a friccionar essa região dos rins, tão importante, fica mesmo a seguir à última costela. E agora vamos localizar então a bexiga 23, que vai ficar na linha da cintura. Portanto, essa linha da cintura é muito importante primeiro vocês localizarem. Então, nessa linha da cintura, vocês vão contar 2 dedos da coluna vertebral e vão, com os vossos polegares, fazer um giro. Nessa linha da cintura há 2 dedos da coluna vertebral. Comece logo a respirar profundamente. É um dos indicadores de que o ponto está a ajudar no desbloqueio desse meridiano da bexiga. Então vocês podem optar por rodar os vossos dedos e agora podem experimentar pressionar. Espero que a minha equipa esteja aqui a colocar a imagem de eu só a pressionar e a intercalar com a rotação. O importante é que vão respirando sempre profundamente. E agora com o dedo indicador fazem assim uma espécie de um gancho e vão massajar a região do vosso sacro. Também passa aí o meridiano da bexiga. Então vão fazer com o indicador. Estão a ver? Eu peço à equipa para colocar a imagem, vocês consigam visualizar melhor como é que se processa. Podem ir para a região das nádegas, mas maioritariamente podem ficar aí na zona do sacro. Vou pedir aqui à equipa também para mostrarem o sacro, que é esse osso que vocês estão a ver aqui. Agora podem rodar na região dos glúteos. E vamos agora colocar uma perninha. Podem colocar assim como eu estou, ou podem pô-la assim para baixo. Eu é que tenho que levantar para vos mostrar, mas tem que estar afastada da cadeira, porque nós vamos trabalhar esta região aqui da coxa. E hoje vamos fazer desta forma, vamos soltar o pulso, como fizemos para a cabeça, e vamos bater aqui nesta zona, até aqui a zona do joelho, 3 vezes, a 5, 3 a 5. E depois na parte de baixo da perna, aqui no gêmeo, até ao calcanhar. Soltem bem o pulso. 3 a 5 vezes. Pegamos no pé e vamos fazer rotação do tornozelo, porque aí também passa o meridiano do rim e da bexiga. O do rim passa nesta parte mais interna da perna e o da bexiga na parte externa. Então podemos rodar 3 vezes para dentro, 3 vezes para fora. Enquanto respiramos profundamente, estou aqui a fazer um trapézio. Podemos fletir o pé e depois fazer a ponta de bailarina, flat, ponta. Estamos aqui a desbloquear uma série de outros meridianos também, mas hoje queremos dar a intenção mais do rim e da bexiga. E, por fim, vamos tocar o R1. Eu vou pedir aí à minha equipa para colocar melhor na imagem, mas estão a ver aqui esta batatinha. Vocês pressionam para cima com o polegar. Pode doer um pouquinho, se doer, reduzam a pressão. Enquanto respiram, podem ficar aqui cerca de 30 segundos. Enquanto respiram, relaxem os ombros, não criem tensões noutra parte do corpo. E terminamos batendo, soltando o pulso e batendo em todo o pé.
E agora vamos ter que repetir para o outro lado, não é? Portanto, vamos colocar a perninha, como se sentirem mais confortável. Ui, estou aqui. E vamos soltar o pulso e 3 a 5 vezes. E depois na parte de baixo da perna, soltar bem o pulso, estão a ver? Tem que sentir que estão 3 a 5 vezes. Pegamos no pé e fazemos 3 rotações para dentro. Enquanto respiram. Vamos virar. E agora para fora. E até estalou. Agora flat, ponta de bailarina, flat, ponta de bailarina, flat, ponta de bailarina. E vamos localizar então aqui o R1, que é um ponto que nos vai ajudar muito a abrir o meridiano do rim. É um ponto muito importante que traz muito equilíbrio yin yang, que também é outro termo do shiatsu medicina. Façam este movimento para cima, se doer muito, reduzam a pressão. Também podem fazer este movimento de massagem, ok? Se não conseguirem, se não tiverem a certeza da localização, o truque é sempre massajar uma área maior. E por fim, também, se não se acertarem no ponto, este toque também já está a ajudar a estimular esse R1, é o bater toda a região do pé. Claro que vocês não precisam de estar assim com a perna levantada, podem estar com a perna aqui para baixo, ok? Eu estou a fazer esta posição acrobática, mas vocês não precisam de eu fazer, ok? Isso. E vamos finalizar fazendo um toque do elemento água que nos ajuda a limpar. É como se quiséssemos limpar a nossa energia. Podemos fazer isso nos braços, no tronco, aqui na região dos rins, nas pernas também, como se quiséssemos fazer uma limpeza geral. Nas mãos também é muito bom. E coloquem de novo os pezinhos no chão e vão com o indicador tocar aqui entre as sobrancelhas, é um ponto que se chama Intang. Enquanto respiram, vão tocando aí, pac, 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 fazendo umas pancadinhas. Respirem, relaxem os ombros, coloquem a coluna direita. Depois aqui nesta região acima do lábio, nesta depressãozinha, relaxem a boca, os músculos faciais. E agora aqui no queixo, nesta bolinha, nesta depressãozinha do queixo. Relaxem toda esta região. Enquanto respiram. E agora colocamos as mãos no coração. Relaxem os ombros. Fechem os olhos. E o olhar, os olhos devem se dirigir para este ponto no centro da testa. Então, eu estou a olhar com os olhos fechados, mas a dirigir o olhar para este ponto entre as minhas sobrancelhas. Então o olhar fica um bocadinho para cima e para dentro. Vamos sorrir, ainda de olhos fechados. Descontrair o pescoço, os ombros.
Relaxem as pernas, sintam todo o corpo a preparar-se para descansar, relaxar. Vamos relaxar para dormir. E vamos abrindo os olhinhos, colocando as nossas mãos em posição, em mudra de agradecimento, e agradecemos uns aos outros. Que bom! Que maravilha! Deixa-me só aqui beber um pouquinho. Que bom! Como é que te sentes agora, depois desta prática? Escrevam aí de 0 a 10 qual é a sensação que têm neste momento. Sentem-se mais leves? Sim, muito mais leves, escrevam 10. Escrevam aqui, há um delayzinho, vocês já sabem, mas eu vou fazer uma pausa, até porque estou também a regressar devagarinho. Como é que se sentiram com esta prática, em comparação com o início da aula, depois de então de termos desbloqueado este elemento água tão importante, que é o início do ciclo dos elementos, este elemento que ajuda nas questões específicas de dor lombar, medo em relação ao futuro, a preocupação em relação ao que vem. Lembrem-se que esta prática regula o sistema nervoso, melhora a circulação sanguínea, equilibra hormonalmente e, claro, ela acalma a mente. Vocês estão como eu, assim, bem levezinhos, mais calmos. Então, e como vês, é muito simples, é concreto. E vou chegar aqui a cadeira mais para a frente, que agora estou afastada. Não é magia, não é assim nada mágico, é ciência pura, é ciência milenar. E o mais importante, o que é mais importante de tudo, é que tu aqui estiveste a abrir um tempo, um espaço para escutares o teu corpo, para ouvires as tuas dores. Elas não são apenas sintomas para eliminares, elas são convites. A dor é um convite à transformação, é um pedido de atenção, é uma chamada para cuidares melhor de ti, é uma chamada para seres terapeuta de ti mesma, e hoje descobriste que é simples descobrir que as tuas dores têm uma mensagem e que cada uma das dores insere-se num elemento e que esse elemento traz um entendimento físico e emocional específico, tem também um toque específico, preciso, e tem também indicações que tu podes fazer para que hajam mudanças práticas na tua rotina e, claro, para que não voltes a cair num estado de doença. Tu experimentaste em primeira mão o poder da transformação que está nas tuas próprias mãos. Ativamos as tuas mãos curadoras. Imagina o que seria poder fazer isso também na tua família. Tu agora sentes-te mais leve, sim? Então, quero muito que tu escrevas aqui nos comentários para eu sentir que realmente valeu a pena este tempo que tivemos aqui juntas. Escreve nos comentários: estou mais leve. Podes escrever? Estou mais leve, quero ver mesmo, gosto de sentir, não tem como, eu sei que depois demoramos mais um bocadinho, mas eu gosto de interagir convosco, gosto de vos sentir. Lembrem-se que a água é limpeza, portanto nós, quando fazemos este elemento, também estamos a limpar, a deixar ir, sabes? Muitas pessoas dizem: Bárbara, tu tens uma luz, uma calma, parece que está sempre tudo bem contigo, mas a verdade é que eu também tenho muitos desafios reais, muitos. Mas a diferença, que eu sinto mesmo que há de diferença, é que eu tenho as ferramentas certas e uso essas ferramentas e hoje ensino-as. Uso também a farmácia natural do Shiatsu Medicina para cuidar da minha energia, dos meus relacionamentos, da minha família e até da minha independência financeira. E é tudo isto que eu quero ensinar-te na aula 2. Sim, eu quero te ensinar a ativar esta farmácia natural para que tu possas levar também este conhecimento e este cuidado à tua família e, se quiseres, a todos os teus relacionamentos, às pessoas que mais amas, e também poderes tornar isto uma profissão rentável, se assim o desejares. É mesmo isto que vamos aprender juntas na aula 2. Na aula 2 vou mostrar-te como é quase
inevitável tu tornares-te a terapeuta da tua família, aquela pessoa com conhecimento sério, com o toque e a sabedoria para aliviar dores, trazer equilíbrio e transformar a saúde de quem a rodeia. Esta é a minha missão. Um curador por família, alguém que seja capaz de cuidar, de orientar, de tratar. E sim, eu vou mostrar-te que, se quiseres, essa missão pode também tornar-se a tua nova profissão. E vou explicar-te como isso é quase inevitável, como eu disse, é que cada vez mais pessoas percebem que os medicamentos tapam, ocultam apenas os sintomas e que isso depois faz com que a crescente de medicações e sucessivas doenças surjam. Tantas pessoas que tomam ansiolíticos e que depois vão tomar indutores de sono, depois antidepressivos, depois analgésicos e continuam, pior é que continuam sem resposta para muitas das questões e doenças que têm. E o problema é que continuam em sofrimento. E porquê? Porque ninguém lhes ensinou a chegar à raiz. Não é conveniente que se saibam algumas coisas para a indústria farmacêutica. Ninguém nos ensinou, em criança e agora na vida adulta, a ativarmos a nossa farmácia natural do nosso corpo, a ativarmos essa farmácia natural também no corpo das pessoas que mais amamos. Mas tu vais aprender a ativar essa farmácia natural comigo na aula 2. Eu vou mostrar-te como, com as tuas próprias mãos, podes receitar verdadeiros remédios naturais que curam de verdade. E não só vou explicar como vamos praticar juntas. Vamos despertar esses remédios naturais juntas. Sim, eu vou-te ensinar uma sequência de toque terapêutico que vais poder aplicar logo nos teus familiares, amigos ou pacientes. Vais aprender, fazer e sentir. Por isso, se puderes, convida já alguém para assistir contigo à aula 2 e se não for possível, também não te preocupes, porque vai ser incrível na mesma. Então chegou mesmo a tua hora, hora de tomares as rédeas da tua saúde, do teu bem-estar, da tua vida. Hora de te tornares uma terapeuta de excelência de ti mesma e das pessoas que amas. E se quiseres, fazeres disso uma profissão rentável. E eu vou-te explicar como tu podes viver disso, com uma agenda cheia, com independência financeira, com reconhecimento e propósito. Olha para mim. Há uma Bárbara antes e uma Bárbara depois do Shiatsu Medicina. E acreditas que eu não sou a única. Escuta aqui estes testemunhos. Nós vimos logo diferenças em nós, sem dúvida nenhuma. Sou muito menos reativa, penso mais antes de falar, escuto mais do que ouço, que eu era muito impulsiva por natureza, assim, por essas situações eu respondia mais, agora ouço mais do que respondo e pondero mais, sou mais ponderada, mais empática. Eu costumo dizer mesmo que existe uma Tânia antes e uma Tânia depois. O Shiatsu Medicina mudou muito, muito, muito. Consigo controlar a minha ansiedade de uma forma natural. Tu podes ressignificar as tuas relações, podes curar as tuas relações. Eu sinto mesmo que estamos a curar heranças genéticas, não é? Tudo aquilo que foi passando. Eu tenho, de facto, uma das terapias que mais me marcou foi com a minha mãe. Eu já tinha partilhado isso e não há problema nenhum em partilhar. Porque eu, de facto, eu nunca tinha tocado nela. Eu acho que nunca lhe tinha dado um abraço, que me lembro, né? E então foi assim muito poderoso, tanto para mim como para ela. Pois, muito emotivo. E curamos ali muita das nossas relações e algumas mágoas até. Então foi muito, muito poderoso. Mas presta atenção, durante esta jornada algumas pessoas vão desistir. Vão deixar-se levar pela rotina, pelo medo, pela dúvida. Hoje, vocês estão a ver aqui, somos muitas, certo? Mas pelo que sei, pela minha experiência, e isto é muito triste, é que mais de metade não vai chegar à aula 2. Sabias disto? Sabes porquê? Porque muita gente quer mudar, muita gente quer transformação e cura, mas não querem mudar nada, não querem ter que fazer nada nem mudar nada. Querem novos resultados, mas mantêm velhos hábitos. Acham normal viver em stress constante.
Acham normal não dormir bem, viver com ansiedade, ter dor de cabeça, ter a cabeça sempre com 1000 pensamentos. Acham normal não gostarem dos seus trabalhos. Acham normal ter dor, medo, agendas vazias, mesmo depois de dezenas de cursos. Mas não é normal. Ouçam, nada disto é normal. Tu mereces mais, tu tens muito para dar e mereces ver isso refletido na tua saúde, na tua profissão, nas tuas relações, na tua vida. Por isso escreve aqui, eu mereço, eu mereço. Escreve para eu sentir essa energia que tu estás a vibrar comigo, nesta energia de merecimento. Eu mereço mais. Eu mereço sentir-me alegre, em paz, nas minhas relações, na minha profissão, na minha vida. Eu mereço sentir-me saudável. Eu mereço sentir-me abundante. Eu mereço sentir-me amada, respeitada. Eu mereço. E para tornar esta experiência ainda mais transformadora, eu criei uma comunidade exclusiva no Facebook. Lá vais poder trocar ideias com outras participantes, tirar dúvidas e partilhar o teu processo. Eu vou estar lá também a responder-te pessoalmente, porque eu amo receber as vossas mensagens. Eu vou pedir-te um favor, pode ser? Posso-te pedir um favor agora? Sim? Vai lá ao grupo do Facebook, vai lá até ao grupo e faz um post, uma publicação com o hashtag resumo aula 1. Escreve um breve resumo da aula de hoje, o que mais te tocou, o que aprendeste, o que despertou em ti e podes usar a tua criatividade, ok? Pode ser uma reflexão, uma síntese ou até algo com humor, se fizer sentido para ti. Atenção, a autora do melhor resumo vai receber um prémio muito especial. E se puderes, aproveita também para deixar um comentário sincero sobre esta aula. Eu quero mesmo saber como te sentiste, o que mais gostaste e se ficou alguma dúvida. Eu quero mesmo que participes, eu adoro estar lá a responder e a ver os resumos e acredita que para mim vai ser muito importante ver que tu aprendeste coisas nesta aula e que as conseguiste resumir, porque eu vou dar um prémio excepcional à pessoa que fizer este resumo mais completo. E agora sim, vamos ficar por aqui hoje, está bem? Temos mesmo que terminar, eu sei que está a ser incrível, mas nós precisamos mesmo de descansar, por isso eu quero que escrevas aqui no chat, isto é muito importante para mim, tá? Eu até vou dar aqui uma pausa e beber água. Eu quero que escrevas, estarei na aula 2. Estarei na aula 2. Quero sentir que te comprometes, quero sentir que para ti isto tem que ser um caminho com consistência, com verdade, com compromisso, com responsabilidade. Estarei na aula 2. Quero mesmo que escrevas. Eu vou ficar aqui um pouquinho. Estarei na aula 2. Estarei na aula 2. Quero sentir essa firmeza, esse compromisso. Chegou a tua hora. Estarei na aula 2. Eu quero muito, 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 muito que me dês a tua mão. Que alegria, isso mesmo, estarei na aula 2, estarei na aula 2. Eu quero ver-te na próxima aula. Eu acredito que tu vais estar assim, bem coladinha a mim, com a minha mão na tua, e vais ver que a próxima aula vai te surpreender ainda mais. Confia em mim, dá-me assim a tua mão, fica bem comigo até ao final desta semana do Terapeuta de Sucesso, porque vai valer a pena. Um beijinho, até à próxima aula, estarei na aula 2, isso mesmo, um beijinho, fiquem bem, tchau, 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 tchau. Andava à procura de uma solução para as minhas dores articulares, tenho muitas dores já há muitos anos, tomo 3 comprimidos de tramadol por dia e mesmo assim as dores não passavam. Comecei a aplicar autocreme e neste momento posso dizer que sou a pessoa mais feliz do mundo porque já não tomo medicação nenhuma, a sinto muito bem. Agradeço imenso a Bárbara e a toda a equipa maravilhosa que ela tem pela ajuda dada, pelo ensinamento. Estou de sentido, não é? O Shiatsu fala-nos da importância das emoções, coisa que na medicina convencional nós não olhamos sequer. E para mim era isso que me faltava, ir mais fundo e mais a causa. A causa, sim, porque se não formos à causa,
as coisas vão continuar a acontecer, não é? O corpo vai continuar a dar sinais e cada vez mais graves, portanto, emoções mal resolvidas acabam por provocar doença, não é? E fez com que eu estivesse mais alerta para a importância de olharmos para nós, de ouvirmos o nosso corpo, de não ignorarmos e de pararmos. Eu tinha-me reformado e queria fazer alguma coisa mais que me completasse. Eu já faço, pronto, as minhas terapiazinhas e é uma coisa que, ao contrário daquilo que eu supunha, que quando fizesse a primeira terapia ia cheia de medo, ia uma confiança total, uma tranquilidade total. E eu dar, enquanto estou a fazer a terapia, eu estou ali por inteiro, dando o meu conhecimento naquela terapia, dando o amor e pronto, e sinto-me realizada completamente. Agora sim, agora estou completa. Depois de eu começar a aplicar o método de Shiatsu Ensina a praticar a autocura, eu notei imensas diferenças. Comecei logo por notar na fase da menstruação, que eu ficava insuportável, com dores de cabeça extremas, ao ponto de ir à cama. Essas dores de cabeça começaram a ser muito mais ligeiras e com o tempo, não é? Quanto mais autocura eu fazia em mim, mais diferenças eu notava. Hoje em dia praticamente não tenho enxaquecas e quando começo a sentir uma dorzinha de cabeça ligeira já sei quais são os pontos onde devo tocar e passa. E resulta. E a dor de cabeça passa e qualquer dor que nós tenhamos passa. A minha filha, por exemplo, que é uma menina que sofre de bastantes alergias, decidi também fazer um pouco de shiatsu nela. Poucas vezes que eu fiz, notou-se resultados bastante significativos. Uma colega minha com dores musculares intensas na parte dos ombros, eu fiz apenas uma terapia, ela notou logo diferença. Ficou logo muito melhor, com menos dores. O meu marido, que é uma pessoa que sofre bastante de ciática, tomava sempre medicação para as dores. Agora não precisa. De vez em quando tem a dor e eu já sei onde é que é de tocar e como é de fazer para que ele fique mais aliviado e muito melhor. Houve uma noite que o meu marido estava com uma dor de cabeça terrível, tinha passado assim o dia todo e por norma as dores de cabeça deles são muito difíceis de passar e eu decidi fazer-lhe um pouco de shiatsu. Quando ele acordou bem, sem dor de cabeça e não precisou tomar nem um comprimido para dor de cabeça. A Marta de ontem, hoje eu sou diferente, amanhã serei diferente, espero para melhor, mas sempre com o shiatsu no meu dia-a-dia. Tanto para mim, para os meus e para os pacientes. Outra coisa muito importante que queria neste curso é as minhas rotinas pessoais. Às vezes que entrei na semana de terapeuta de sucesso e eu cumpri exatamente tudo o que me foi proposto durante o curso. E eu fiz sempre rigorosamente, sem falhar, as minhas rotinas diárias e ainda hoje faço tudo direitinho. Quem faz a diferença é que eu, quando transmito isto ao paciente, ele vai aceitar, porque eu faço, ou seja, a energia transmite-se, sente-se, não é? Então eu transmito ao meu paciente, ele faz porque ele sabe que também eu faço. A autocura foi extremamente importante para realmente o sucesso das minhas terapias. Antes de eu ser terapeuta de mim, andava sempre preocupada com os 1001 afazeres domésticos, além do meu trabalho, estava sempre preocupada com as coisas que eu tinha que fazer em casa, queria ter tudo direitinho, fazer comidinhas gostosas aos meus filhos. Era outro trabalho. Quando chegava a casa, então vivia na minha cabeça a fazer a minha agenda semanal, diária, até sempre a repetir-me mentalmente, e cansava-me muito, ficava exausta. E desde que sou terapeuta de mim, no dia-a-dia faço praticamente as mesmas coisas, mas parece que me sobra tempo. Porque não estou sempre a pensar nelas, porque elas acontecem naturalmente sem grande ansiedade, sem stress, sem estar sempre naquele pensamento obsessivo, tem que ir ao jantar, e não vivia o momento que estava a viver. Por exemplo, agora vou levar meu filho a uma atividade e noutra altura ia logo para casa, aproveitava que estava sem filhos para adiantar qualquer coisa em casa. E não, vim agora dar assim uma caminhada aqui na natureza sozinha, aprecio muito mais os pequenos momentos que tenho assim sozinha para mim e dou mesmo valor a isso. E era uma pessoa que não gostava de estar sozinha e fazer coisas sozinha. Todos os dias consigo ter um bocadinho de tempo para mim e faço as coisas com muito mais calma, muito mais tranquilidade, muita paz. Às vezes até penso assim, será que me falta fazer alguma coisa? Porque eu estou tão calma, estou tão tranquila, não tenho gritado com os meus filhos, tenho também as preocupações excessivas que tinha com eles no dia-a-dia em relação à escola. Também não estou sempre a pensar nisso. E parece que as coisas fluem com outra naturalidade e até parece que não acontece nada de especial. E para mim isso até é estranho. E é mesmo muito bom ser terapeuta de mim e ter feito este caminho com a Bárbara, que me ensina e me ensinou tanto sempre. E sim, antes de ser cuidadora dos outros, sempre cuidar de mim primeiro e é mesmo fundamental e fez toda a diferença na minha vida. Mais do que curar os outros, acho que é importante nós nos curarmos a nós próprios. Ajuda-nos muito nisso. O primeiro plano é mesmo esse, é curarmos a nós. A prática vai nos ajudar muito a podermos nos curar. Porque eu acho que a partir do momento em que depois começas a tocar em ti,
também vais ter vontade de tocar no outro? Primeiro porque eu aplicava o toque terapêutico a mim própria e sentia realmente alívio e uma diferença, assim. E depois a família ia dando, assim, um feedback positivo. Ai, tens que tocar novamente porque senti-me mesmo muito bem. E então aquilo, eu comecei a pensar, ok, realmente isto realmente resulta e eu posso dar um poder às minhas mãos. Portanto, eu acho que seria importante eu poder transmitir também essa cura e esse poder ao próximo, tendo em conta que eu já passei, não é, por uma situação complicada e eu achei que, lá está, eu se calhar posso ajudar também outras pessoas. Deparei-me com uma pessoa amiga que me pediu auxílio, ela tendo uma tela do braço até ao polegar. Ao fim da primeira sessão, ela olhou-me com os olhos muito grandes a sorrir e mexendo os 3 dedos, coisa que ela não conseguia mexer. Ora, ela perguntou-me o que é que se tinha passado, que não tinha compreendido o que é que se tinha passado. Eu fiquei muito feliz, senti ali que realmente eu deixei fluir, confiei, entreguei e foi um fluir muito bonito. A partir daí comecei a acreditar mais em mim, comecei a acreditar que eu iria conseguir ajudar os outros e senti-me numa verdadeira terapeuta. Sentir o poder do toque terapêutico foi sem dúvida mágico. Não tenho como, acho que não há palavras que possam expressar aquilo que nós sentimos quando, ao tocar no próximo, conseguimos fazer a diferença. Inclusivamente na minha mãe, que anda sempre com dores no ombro, e ela dizendo, olha, eu sinto-me como já não me sentia há anos. Realmente, o teu curso é, não sei o que é que tu aprendeste, é alguma magia, mas nunca me senti assim. Inclusivamente, a Andélia ia fazer terapia antes da Páscoa e no domingo de Páscoa estive com ela e disse, então mãe, como é que estás de ombro? Olha, estou ótima, até a lavar os vidros e tudo. E eu, mãe, só bem, e não está a usar, não é? Então eu faço terapia, tu assim vais limpar os vidros. Mas se tu não me fizesse, eu não conseguia ter limpo os vidros, podes ter a certeza.